Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Meu nome é Maurício Carvalho e nesse vídeo nós veremos a língua Kuikuro Kalapalo, uma língua caribe indígena do Brasil, falada na região do Xingu, que na verdade é um complexo dialetal, como a maioria das línguas, falada por algumas milhares de pessoas no Parque do Xingu. Uma língua interessante porque não só é uma língua ergativa, vou explicar um pouco o que é isso, mas também porque é uma daquelas línguas que parece ser inversa. A ordem das palavras nessa família, boa parte da família caribe, na verdade, tende a ser ao contrário do que a gente está acostumado, mesmo em línguas asiáticas e africanas, a gente não vê uma ordem tão diferente, né? Então fiquem aí com essa língua. No fim do vídeo tem também uma lista de vocabulário, para vocês verem um pouco do vocabulário da língua, um pequeno dicionáriozinho, dando um exemplo da língua, né? Não se esqueçam de acessar também o dicionário temático intuitivo MOPC, o link está aqui embaixo. Quem quiser aprender inglês ou alemão comigo, entre em contato por e-mail, tem uma semana grátis, você me acrescenta no Telegram ou no WhatsApp, e a gente começa um sistema de ensino chamado Mentoria MOPC, onde eu ensino você pela internet, em horários bastante livres, de uma maneira bastante inovadora. A gente vai aprendendo o idioma. Fiquem com o vídeo agora. Bom, vamos conhecer essa fantástica língua chamada Kalapalo Kuikuro, ou Kuikuro Kalapalo, também chamada de Amonap em algumas fontes. Na verdade é uma variedade do chamado Caribe Meridional. Vamos ver o que é a família Caribe aqui para a gente entender. Vocês veem aí em cima que a família Caribe é bem grande, só que as línguas Caribe elas não são muito... não começaram a divergir tanto tempo assim. Deve ter sido no máximo 2.000, 2.500 anos, que elas são mais ou menos tão diferentes quanto as línguas latinas ou as línguas eslavas. Elas são claramente relacionadas. O ramo Xingu, o ramo meridional, ao qual pertence o Kalapalo e o Kuikuro, é justamente o ramo mais divergente. A gente imagina que o ramo Kuikuro-Kalapalo tenha começado a divergir de uma migração que foi para o sul da Amazônia, né? Depois os indígenas começaram a se refugiar do sul da Amazônia, começaram a se refugiar na região do Xingu. Mas essa divisão entre um ramo meridional, Kuikuro, Kalapalo, Amonap e o resto da família foi a primeira divisão, e a mais básica, a mais diferente. Provavelmente deve ter ocorrido na Idade Média, talvez 1.000 anos atrás, 1.200 anos atrás. Os outros ramos começaram a divergir um pouco depois. Então a gente tem aqui, o ramo norte-amazônico, tem a língua Waimiri-Atuari, que é aquela etnia que fica ao norte de Manaus. Quando você viaja de carro de Manaus até a Venezuela, tem uma estrada que passa pela famosa terra indígena Waimiri-Atuari, que é famosa também por ter um horário de fechamento. De noite fecha, você tem que esperar até o dia seguinte para abrir de novo. Então tem aí também o Pewixiana, o Makuxi, que é a língua caribe mais falada, com cerca de 18.000 falantes. A gente tem, de longe, a língua caribe mais falada é o Makuxi, que é uma língua espalhada por pedaços do norte do Brasil, parte das Guianas e da Venezuela, inclusive no litoral, né? O que nos leva à questão, antes de eu falar do resto da família Caribe, por que a palavra Caribe é associada àquelas ilhas da América Central, né? O famoso Caribe, né? A região das ilhas, maior arquipélago das Américas, nessa região, que realmente vem de uma das etnias que vivia por ali. Essa etnia ocupava uma parte das ilhas Caribe, e a palavra Caribe foi associada ao arquipélago, era a ilha dos Caribes, né? Embora na verdade os arawaks fossem mais numerosos inicialmente, logo depois da descoberta das Américas pelos espanhóis e portugueses, a gente teve uma grande migração de caribes em direção às ilhas, e assim o nome da etnia Caribe passou a ser aplicado ao arquipélago, né? Mas poucas ilhas Caribe, poucas línguas caribes são faladas, na verdade, nas Ilhas Caribe. As Ilhas Caribe foram amplamente colonizadas, né? São ilhas pequenas que foram quase que exauridas de sua vegetação original, de seus índios. Praticamente não tem mais indígenas nas Ilhas do Caribe, né? Então, na verdade, as Ilhas Caribe não são um lugar onde nenhuma etnia, seja Caribe, seja Arawak, seja qualquer outra etnia possa ser encontrada hoje. Os Caribes estão, em sua esmagadora maioria, na América do Sul e na América Central continental, não nas ilhas. Mesmo Cuba e a ilha espanhola, onde está o Haiti e a República Dominicana, foram praticamente extirpadas de suas populações indígenas, já em época colonial bastante antiga.
devido à cultura da cana-de-açúcar, uma colonização muito extensa. Tem o Tirió, Curió, Siquiana. O Riscariana também é famoso porque é a língua que é mais tipologicamente considerada como uma língua de, como eu falei no começo do vídeo, de ordem invertida. O objeto do verbo vem antes, o verbo vem no meio e o sujeito vem depois. Você não fala que o homem matou a onça, você fala a onça matou o homem. Mas isso significa que o homem matou a onça. O homem é o assassino, só que você coloca a onça primeiro, o verbo no meio e o assassino, o realizador da ação no final. A gente vai ver um pouco de como funciona isso nas línguas caribe, né? Tem uma marcação especial. O ramo central, o Alaena, Palaí, Maquiritari, Mapoio e Abarana, na parte mais central, que a gente viu lá no mapa. Bacari, Matipuí, o ramo meridional. Tá aí também, né, o Cuicuru, Calapalo, o Amonap, o Arara também, nesse ramo. E tem o ramo Yucpa, que também é bastante diferente. Quais são as características da família Caribe, né? No geral, ela tem um grande conjunto de afixos flexionais, muita morfologia, muitos morfemas, muitas sílabas são acrescentadas para indicar coisas como o agente da ação, né, que é o sujeito, a pessoa, tempo, aspecto, o número da pessoa, no verbo, né? Isso é bastante rico. E tem também muita derivação, para formar nomes e adjetivos através de sufixos muito ricos que pegam verbos e adjetivos, ou pegam nomes e transformam em verbos. Tem sufixo verbalizador, sufixo nominalizador, de bastante riqueza e às vezes de significado bastante inusitado, incomum, até engraçado. Quanto aos Calapalo e aos Cuicuro, né, especificamente, eram tribos que já estavam na região do Xingu quando tem o primeiro registro da existência deles no século XIX, pela expedição do alemão Carl von den Steinen. Carl von den Steinen visitou a região do Alto Xingu entre 1884 e 1887. E foi o primeiro etnólogo a realmente registrar nomes e vocabulário, algumas características culturais e linguísticas desses povos, que no decorrer da colonização brasileira, como o Alto Xingu é uma região de difícil acesso, vários povos indígenas que estavam nessa região mais exposta da Amazônia, mais próxima do Brasil habitado, né, que é justamente o sudeste da Amazônia, várias etnias acabaram se refugiando nessa região do Xingu. Por isso que depois foi feito no século XX o Parque do Xingu, porque as etnias já estavam lá. E aquilo foi visto como um grande santuário indígena. O nome Calapalo em si foi registrado pela primeira vez em 1920 pela Comissão Rondon. A Comissão Rondon foi uma expedição brasileira que já na década de 20, já bem depois de Carl von Steinen, procurou também fazer um reconhecimento dessa região indígena. Os Cuicuro também foram contactados e registrados pelo von den Steinen e pela expedição Rondon, e são etnias que falam a língua quase igual, assim, são uma variação dialetal muito pequena, mais ou menos como o português brasileiro em relação ao português europeu, assim, praticamente a mesma língua, mas com algumas diferenças. Quanto à cultura, né, eles têm uma série de características bem peculiares dessa cultura, apesar de só ter cerca de 1000 pessoas. Os Cuicuro e os Calapalo, e algumas outras etnias bem parecidas aí do Caribe, dos Caribe e do Xingu, são bem peculiares. É um dos conceitos culturais que eles têm bastante forte, é um conceito chamado de Ifutisu. Ifutisu ou Iputisu, dependendo da variedade, ou Ihutisu, é um conceito de comportamento ético, comportamento que, segundo eles, é característico deles. Nós somos honrados, éticos, virtuosos, uma ausência de agressividade, também de mentira, de tudo que é indesejável, né? As outras etnias que não têm esse Ihutsu são denominadas de Anikogo. Anikogo, que estão dotadas de um comportamento agressivo que é o contrário do Ifutisu, que é o Itsotu. Itsotu seria o inverso do Ipotisu, que é, então, um comportamento desleal, agressivo, brutal, bárbaro. Isso já reflete a cosmovisão de quase todos os povos do mundo. Nós somos os humanos e os outros são um povo traiçoeiro, enganador, né? Isso é comum em todas as culturas do mundo, indígena, africana, asiática, né? Uma visão de mundo bem interessante e típica do ser humano. Partindo um pouco já para a língua, vamos ver o sistema fonético aqui do Calapalo. As línguas
Caribe do Sul, né, do Xingu, são foneticamente um tanto estranhas para as línguas brasileiras. Elas têm algumas consoantes, como J, X, J, né, e o encontro consonantal Ts e Tcha, que não são tão comuns assim, né, e também se caracterizam pela existência de um fonema que nem todas as línguas realizam dessa maneira, mas quando especialmente o calapalo realiza como uma bilabial similar ao F, só que em vez de ter o lábio no dente, é o lábio no lábio, pá, pá, que é transcrito pelo F, né. Alguns indígenas, eu vi algumas amostras de áudio que alguns indígenas já, talvez pela influência do português, já articulam como um F mesmo, como um F, lábio no dente. Mas eu acho que no geral, pelo menos aqui nos trabalhos acadêmicos, é uma bilabial, pá, pá. Aliás, já vou pôr umas amostras de áudio aqui, fiquem com ela, já continua a descrição gramatical depois das amostras, né? 5 palavras em Caribe Calapalo. Eu mesma aqui vamos ensinar você. Qual a primeira palavra? A primeira palavra é... Fala aí. Requitereloega. Requitereloega. Vê aí a tradução que estamos dizendo. Requitereloega. A segunda palavra é... Uama. Uere. Uama. Uere. Se você quiser encurtar também, você pode falar opu. Opu. Você pode falar opu. Tá bem serve como oi também. Tetaniha. O tetaniha. A gente vai colocar aqui. A tradução tá aqui. O tetaniha. O tetaniha. O tetaniha. A tradução tá aqui. A quarta palavra. A quarta palavra, a palavra que eu uso bastante nas redes sociais, o povo fica assim, o que é isso? O que você está falando? Ele, kutsu, Kutsu. kutsu. Tradução tá aqui. Kutsu. Kutsu. A quinta palavra fica contigo. Quinta palavra. Quetinhabata. 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 A gente adora fazer isso, né? Quetinhabata. Quetinhabata. A tradução tá aqui. Aprendeu? É isso. Essas foram 5 palavras em Caribe Calapalo. Então, o Cuicuro Calapalo é uma língua que às vezes é descrita como SOV, mas na prática ela acaba sendo realizada como uma língua OVS. Nunca teve aqui no canal uma língua OVS, né? Objeto, verbo, sujeito, né? Se bem que na linguística moderna, tipicamente o sujeito de verbo transitivo é chamado de agente. Então, muitas obras você vai ver a menção à ordem OVA, objeto, verbo, agente. O agente seria o realizador da ação. A passo que na linguística moderna o termo sujeito está restrito ao sujeito do verbo transitivo, intransitivo, né? A letra S está restrita a representar o sujeito, e o sujeito é um conceito apenas do verbo intransitivo, né? É o argumento único do verbo intransitivo, seja ele um argumento agente ou paciente, né? O verbo intransitivo pode ter um argumento que sofre ação, como cair, morrer, ou que realiza ação, como conversar e dançar. O verbo intransitivo é um verbo estranhíssimo, né? É bem interessante, mas isso é uma outra discussão. Quanto à marcação de caso, né, ela tem o famoso caso ergativo, que somente marca o agente da ação, que é o sujeito do verbo transitivo, o sujeito que tem um verbo e daí tem uma coisa que sofre a ação daquele verbo, como matar alguém, ver alguém. Bom, ver pode ser um verbo psico, né? Não é tão... comer uma comida, qualquer coisa que seja um agente, um verbo e um paciente, um sujeito, um sofredor da ação, seja objeto, né? Então, o marcador do sujeito, o verbo transitivo tem uma marcação só para... O sujeito do verbo transitivo tem uma marcação só para ele, que no sujeito do verbo intransitivo não aparece. Isso é ergatividade. Podem assistir o vídeo de Yanomami, o vídeo de basco, o vídeo de tchetcheno, o vídeo de georgiano aqui no canal, o vídeo de algumas línguas indianas, algumas línguas do norte da Índia, o vídeo de curdo, que são línguas ou totalmente ou parcialmente ergativas. Daí vou falar mais de ergatividade desses vídeos
Sinta-se à vontade, no futuro vai ter um vídeo só sobre a negatividade aqui no canal. O sintagma nominal é geralmente dan, né? Determinante, adjetivo, nome. Embora as línguas caribe, como a maioria das línguas indígenas, não tem bem um adjetivo, né? Muitas vezes o adjetivo acaba sendo um substantivo que está qualificando outro substantivo, né? Nesse caso ele aparece antes do substantivo. Aqui a gente vê o sistema pronomial do Kuikuro Kalapalo. Tem uma série de morfemas independentes, de forma plena, independente do pronome. Uge, uege, ege, o ele, né? Tsuge tem a distinção entre primeira pessoa exclusiva, nós aqui apenas nós, não vocês que eu estou falando, e a primeira pessoa no plural inclusiva, nós no sentido de eu e você com quem eu estou falando. Tem a segunda pessoa, a terceira pessoa plural, e tem uma forma anafórica, que significa a pessoa que eu acabei de mencionar. É o pronome terceira pessoa, não deixa de ser, mas ela retoma um substantivo recém-mencionado, se bem que todo pronome tem essa função anafórica, né? Mas no Caribe tem um pronome especificamente para esse conceito, né? E as formas prefixais que vão ser colocadas no verbo para indicar o sujeito e também nos substantivos para indicar o possuidor desses substantivos. Então a gente tem tuma uege. O que é você, né? Aí uege é você, né? Tuma é o quê? O tita feguei, né? O reguei. Esse F às vezes varia para H, especialmente no Kuikuro. O Kuikuro não realiza F, ele fala Re. Aí esse exemplo é Kalapalo. Tem exemplos de você Kalapalo e Kuikuro. Eu peguei de várias fontes, e cada fonte falava uma de Kalapalo, outra de Kuikuro. Eram dialetos diferentes, tá meio misturados aqui no vídeo, mas são línguas muito parecidas. E sig, aí tem o relativo. O relativo, a gente tem a palavra si, que é dente, né? O prefixo i, que indica a segunda pessoa, aliás, a terceira pessoa, né? O dente dele. E aqui, inyahukugo, são formas alternativas daquele pronome de terceira pessoa prefixal. Dependendo da consoante, da vogal que começa a palavra, o prefixo da terceira pessoa vai variar fonologicamente. Aqui a gente tem um exemplo da cópula, um exemplo que um verbo que equivale mais ou menos ao verbo ser e estar no português, eles não têm um equivalente exato do nosso verbo estar. Um dos equivalentes pode ser esse verbo atar, que está aí marcado como futuro, e o pronome kuk, né, que é, como a gente viu lá, kuk é o pronome de primeira pessoa inclusiva, né? Então a gente tem aqui, né, nós seremos, algo assim. Aqui também o verbo a, esse sufixo a também tem uma função de verbo, indica que aquilo é. Então, ang é resultado, ang-a é isso é o resultado. Né? Egeia awajuko inyala. Né? Esses não são meus tios. Egeia é mais ou menos esse, né? Já tem o sufixo a, que também tem essa função de copular. Né? O ko aí no final de awajuko indica plural, os tios, né? Indica plural, os tios. E inyala é uma das formas de formar a negação. Uma palavra bem grande, né? Estranha uma negação tão grande, inhala. Tem também a negação com lá, mas o lá é sufixado ao substantivo direto. O inhale tende a negar predicados verbais. Então esses não são meus tios. Isso não era o que era. Essa frase é estranha, mas essa frase estava numa das obras que eu consultei, então eu coloquei aí, né? A fute, ou a hute, que é uma partícula negativa, tem muita negação é uma língua bem estranha mesmo, né? Tem um monte de partícula negativa. A às vezes é traduzida como nada também. A negila, né? Não era o que era. A gente tem um prefixo a de terceira pessoa, neg, que é o morfema de aspecto perfeito, e o lá, aí no final, que está a negação nominal. Como eu falei, o lá nega substantivos e coisas nominais. Kadio, reke, tihanga e titag. O macaco está mordendo a sua própria orelha. Aí a gente vê a distinção entre tihanga e ihanga na frase de baixo. Aqui na frase de baixo a gente tem ihanga, significa o macaco está mordendo a orelha de outro macaco, ou de qualquer outra coisa. E tem o prefixo da terceira pessoa reflexivo, que indica o dele mesmo. Ele está mordendo a orelha dele mesmo. Então tem dois prefixos de terceira pessoa, um possessivo reflexivo, outro não. Para indicar o aspecto verbal, um dos sufixos mais usados é tag, o aungundog, que é eu estou mentindo, né? Esse prefixo u indica eu, né? Aung é
mentira, né? Daí tem um outro sufixo gung, que não tem uma função que eu não vou explicar aqui, e o dag, que é aspecto continuativo, eu estou mentindo, né? Se você não colocar nenhum desses sufixos, fica o aungo, que é meramente eu minto, eu menti, não tem tempo verbal, né? Dependendo do contexto, vai traduzir pelo passado ou pelo futuro, ou pelo presente, porque realmente não tem um morfema que indique literalmente o tempo verbal. Quando o verbo aparece sem nenhum marcador de aspecto, você traduz de acordo com o contexto que for mais adequado. Kagamuke anetage uheke. A canoa, eu estou queimando a canoa, né? Kagamuke é a canoa, ane é o verbo queimar, tag é o aspecto continuativo, né? E o reke é o u aí marca o sujeito de primeira pessoa, ou seja, eu estou fazendo a ação. E aí a gente vê o marcador de ergativo, esse reke ou feke, reke no cuicuro e feke no calapalo, é o marcador do agente da ação. E você vê também que o sujeito do verbo está no final, e o objeto está no começo, e o verbo está no meio. O, VS, objeto, verbo, sujeito. Ou OVA, né? Objeto, verbo, agente. E o agente está marcado pelo marcador de ergativo, esse erg aí, que é na glosa. Ergativo é o sujeito do verbo transitivo apenas, nunca o sujeito do verbo intransitivo vai ser marcado com reke. O ikene kuganika é reke, né? Você acredita em mim? E a gente tem um sujeito e reke, esse e segunda pessoa. Então a gente sabe que o sujeito de acreditar, embora seja um verbo psicológico, que não é muito ativo, né? Mas ele está aí como ativo, então a gente sabe que o sujeito aí é a segunda, o agente da ação, pelo menos, é a segunda pessoa. O ikene, o prefixo u indica a primeira pessoa, mas está como objeto aí, não como sujeito, né? Ikene é o verbo acreditar. Kig, o aspecto continuativo, aliás, aspecto pontual aí. A gente tem um aspecto pontual que indica uma ação pontual específica, né? E nika é uma partícula que indica que aquilo é uma questão. Uma partícula que faz questões e geralmente vem em penúltima posição antes do marcador de ergativo. Inetufge ipeke. Inetufge ipeke. Ela começou a desgostar dele, ela começou a não gostar dele. Então a gente vê aí o sufixo pege, que ao ser imperfectivo também dá uma noção de incoativo, está começando a fazer alguma coisa. O verbo nie é não gostar. Daí o sujeito de peke e terceira pessoa. E fotili e peke. Ele furou ele. Aí a gente tem uma ação em que o sujeito, o agente e o objeto são terceira pessoa. Então a gente tem o prefixo i, tanto no verbo, o verbo furar, o prefixo, esse i que está no prefixo fotili, esse i indica o objeto do verbo, o sujeito, o agente da ação está marcado aí no feke, ipeke. Se fosse eu furei ele, seria ipotile upeke. Kanga ilande tag uheke, né? Uheke. Aí eu estou cozinhando peixe, uma oração tipicamente transitiva. A gente tem aí o uheke, indicando que o agente sou eu. Né? Kanga é peixe, ilande, aí ilan é comida, ilande, esse sufixo te, que é pronunciado D nesse caso, por causa do N, que contamina ali, sonoriza a consoante. Fazer é cozinhar. É o sufixo verbalizador. Ele pega a palavra comida, ilan, e transforma no verbo fazer comida, cozinhar, ilande. Daí tem o sufixo tag, que indica o aspecto continuativo. Né? Eu estou cozinhando. Kanga ilande tag, o reke. Kanga ilande dag, kanda ilande dag, kanda ilande tag, o reke. O ilandum dag. Aí a gente tem outro verbalizador. Só que aí é um verbalizador intransitivo. Esse aí é o cozinhar intransitivo. Eu estou cozinhando. Eu estou realizando a ação de cozinhar. Você não está falando o quê? Daí é intransitivo, não tem objeto. Daí, nesse caso, o verbalizador é tum. Né? E curiosamente também o sufixo continuativo tag vira dag, porque ele está depois um N que é sonoro, então o T vira D, fica sonoro. Ana arrutag e tão peke. Aí a mulher está pilando milho. A gente tem um exemplo aí de que o agente da ação pode ser expresso por um substantivo também, não precisa ser um morfema pronominal.
Ana é milho, né? Arputag, arpu é pilar, que é, né, tirar o milho. Tag é continuativo, né? E tão é mulher. E mulher está marcada com peke, né? O peke, que é no cuicuro aí, marcador da ação. A gente tem um objeto no começo, o verbo no meio, né? O milho pilando a mulher. O milho pilando a mulher, a mulher está pilando milho. Língua das avessas. Como tem algumas línguas do ramo G e do ramo Tupi, famosamente, né? Tem um sufixo que indica o tempo nominal. Ele fala que um substantivo já não é mais aquilo é velho, aquilo já era, já não é mais aquilo que era antes. Como guera, do Tupi. Então, Ifitzipe é a ex-esposa dele. Ifitze, né? I é terceira pessoa. Hitze é a esposa. Então, Ifitze é a esposa dele. Ifitzipe é a ex-esposa dele. Kangape é aquilo que era peixe, uma espinha de peixe. Se você vê aquele ossinho, não é mais peixe. O peixe já se foi. Né? Kangagipa, aí a gente tem o peixe sendo cozinhado, porque a gente tem aí o aspecto continuativo, né? Kangagipe. No Tirió, que é uma outra língua caribe, a gente viu na árvore evolutiva no começo do vídeo, né? Na língua caribe Tirió, esse sufixo P indica algo velho ou ruim, ou abandonado. Então, Madja, que é faca, vira Madjampe, que é faca velha ruim. Pata, que é aldeia, vira Patampe, que é uma aldeia abandonada. Ditetopompe significa o meu velho ir, aquilo que é uma maneira de você falar como antigamente, essa é a maneira como antigamente eu andava, o caminho que eu fazia antigamente. Aquilo lá é um ditetopompe, aquilo lá é um caminho que eu fazia antigamente, então essa é a maneira que eu andava antigamente. É uma coisa que não tem como exprimir numa língua europeia, simplesmente, é muito louco. Utsakulipe iketifige leha ureke, né? Eu parei de correr. Então a gente tem a utsakulipe, um caso de verbo no aspecto pontual, né? O L é pontual, mas o P, que indica coisa também antiga, né? Mas o Ike, Tirige, é perfectivo no caso. Então eu cortei o correr, eu parei de correr, né? Leha, que indica o complemento, e o Reke, que é o sujeito eu parei de correr. O Erugu Emenig. Aí a gente tem um caso de como o verbo é intransitivo, o sujeito está antes dele. Só o sujeito transitivo que é expresso pelo negativo depois do verbo, né? Meu ouvido está sempre coçando. O hangag italu na l. Aí é meu ouvido, relativo, né? Esse g é necessário para construções possessivas. Você coloca o possuidor no começo, o u indica a primeira pessoa, o substantivo no meio, g no final, é colocado em quase toda a construção possessiva. É uma marcação de dependente, né? Italu na l. Né? Coçar, habitual, pontual. Né? Habitual e pontual. Está sempre coçando, né? Kanga tuike tuku ata. Aí a gente vê uma posposição. A gente tem esse ata que é curiosamente parecida com aquele verbo ser, né? Eu não sei se talvez tenha a ver, né? Mas aí tá, pelo menos nessa gramática que eu consultei para fazer essa frase, estava como posposição em. Então, tuku é sexto, tuku ata é no sexto. Né? Aí é imperativo. Embotu nuke e heke tumugu inha. Ele deu remédio para seu próprio filho. Mais uma vez a gente tem aí tumugu, que é aquele prefixo t, que indica o possuidor é a própria terceira pessoa, é dele mesmo, né? Não dele ou do outro cara, é dele mesmo. O verbo tu, que é o verbo dar, né? E a gente tem aí o iheke, que é o sujeito do verbo dar. Embuto tunuke iheke é ele deu remédio. Tumugu inha. Inha é para. Inha é benefativo. Esse sufixo é um sufixo que indica o caso benefativo ou dativo. Para, por alguém. Umu é filho, tumugu é filho dele. Tem um gu no final que é o sufixo relativo, que vai sempre no possessivo, né? É um pouco de vocabulário aqui. Kuge, pessoa, e toto, homem, né? Itão, mulher, e tut, nome, kanga, peixe, tolo, pássaro, i é árvore, inhungo é raiz, ungu é sangue, gitig, cabeça, inhugo
olho, né? Parece bem com Inhungu, que é a raiz. Mas não é olho, é Inhugo. Ingugo, língua. Igo, dente. Inhatug, mão. Tapug, pé. Silupe, coração ou fígado. Muitas línguas do mundo, inclusive na Ásia, confundem o coração com o fígado também na linguagem, às vezes. Tua, água. Kongofo, chuva. Tepu, pedra. Ngongo, terra. Ito, fogo. Hiti, sol. Ngune, lua. Kandinyoko, estrela. Koko, noite. Atutu, bom. Tsekeg, grande. Itsonyo, pequeno. Atungu, quente. Keunti, frio. Akingi, muitos. E Katote, todos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Uma pesquisa foi um pouco cansativa, que as fontes do Calapalo e do Kuikuda são bastante díspares e tem várias coisas conflitantes. Foi difícil criar uma figura coerente de como essas línguas funcionam. Também, até agora, tem muitas dúvidas que eu não consegui resolver aqui. Fazendo vídeo, eu não consegui realmente entender perfeitamente como é a estrutura dessas línguas, mas espero que eu tenha transmitido pelo menos o básico aqui, né, para vocês terem uma noção, já que ninguém mais divulga, né, como é a estrutura das línguas indígenas do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo, na verdade, aqui pelo menos, até mesmo em inglês, acho que não tem nenhum canal em inglês no YouTube que fala de línguas indígenas, né, só falam das línguas civilizadas, que já tem bastante registro. Então, não se esqueça de considerar também um apoio pelo Apoia-se, né? Quem colabora pelo Apoia-se também já tem o valor contribuído descontado do dicionário ou da mentoria, se você entrar para o dicionário online, o dicionário que eu criei, tá já disponível aí, é o melhor dicionário possível, imaginável que eu poderia ter criado, um dos melhores dicionários do mundo, dicionário multilingüe e temático, né?